Início com uma atmosfera tensa, mas não excessivamente assustadora, focando no mistério. Você já ouviu falar de Anneliese Michel? Talvez o nome Emily Rose soe mais familiar. Mas por trás do famoso filme de terror, existe uma história real, complexa e trágica que até hoje divide opiniões. Vamos mergulhar nos fatos que inspiraram um dos casos mais polêmicos do século XX. Uma história que nos força a questionar os limites entre a fé, a ciência e o inexplicável. Tudo começou em 1968, em Leibelfing, uma pequena cidade na Baviera, Alemanha. Anneliese Michel era uma jovem de 16 anos, vinda de uma família católica profundamente devota. Ela era descrita como uma garota normal, inteligente e amigável. Mas, de repente, sua vida mudou drasticamente. Ela começou a sofrer convulsões violentas. Um neurologista a diagnosticou com epilepsia do lobo temporal. A medicação foi prescrita, mas parecia não fazer efeito. Com o tempo, a situação de Anneliese piorou. Ela começou a ter alucinações enquanto rezava. Dizia ver rostos demoníacos e ouvir vozes que a atormentavam, dizendo que ela estava condenada. A jovem, que sempre foi muito religiosa, passou a desenvolver uma aversão inexplicável a objetos sagrados. Ela não conseguia mais olhar para crucifixos, evitava entrar em igrejas e se recusava a beber água benta, alegando que queimava como fogo. A família Michel, desesperada e profundamente enraizada em sua fé, começou a acreditar que a condição de Anneliese não era apenas médica. Eles viam os sintomas como sinais de uma possessão demoníaca. Procuraram diversos padres, pedindo ajuda, mas a igreja, inicialmente, foi cética. A autorização para um exorcismo é algo extremamente raro e só é concedida após uma investigação rigorosa que descarte qualquer possibilidade de doença mental ou física. Enquanto isso, o comportamento de Anneliese se tornava cada vez mais extremo. Relatos da época descrevem que ela latia como um cachorro por dias, comia aranhas e carvão, e falava em diferentes vozes e línguas que nunca havia aprendido. Ela se automutilava e agia com uma força sobre-humana, precisando ser contida por várias pessoas. A medicação psiquiátrica prescrita também não surtia o efeito desejado. Depois de anos de sofrimento e inúmeros pedidos da família, em 1975, o bispo de Würzburg, Josef Stangl, finalmente autorizou o exorcismo. Ele designou 2 padres, o padre Ernst Out e o padre Arnold Hens, para realizar o grande rito de exorcismo romano. O que se seguiu foi um período de quase 10 meses de puro tormento. Os padres realizaram 67 sessões de exorcismo, que duravam até 4 horas cada. Grande parte dessas sessões foi gravada em fitas cassete, na esperança de documentar a possessão como prova. Nessas gravações, é possível ouvir um diálogo assustador. Vozes guturais, que alegavam ser de vários demônios, incluindo Lúcifer, Judas Iscariotes, Nero e Caim, falavam através de Anneliese. Durante esse período, Anneliese parou de comer. Ela acreditava que seu jejum era uma forma de expiação pelos pecados da juventude e dos padres da era moderna. Seu corpo, já enfraquecido pela constante atividade física extrema e pela falta de sono, começou a definhar. Ela recusava a intervenção médica, insistindo que sua luta era espiritual. Em 1º de julho de 1976, a tragédia atingiu seu ápice. Anneliese Michel morreu durante o sono. Ela tinha apenas 23 anos e pesava cerca de 30 quilos. A causa oficial da morte foi desnutrição e desidratação. Suas últimas palavras registradas para os padres foram um pedido de absolvição e uma frase sussurrada para sua mãe. Mãe, eu estou com medo. A morte de Anneliese não foi o fim da história. Foi o começo de um debate público que abalou a Alemanha e o mundo. O Estado abriu um processo criminal. Os pais de Anneliese, Anna e Josef Michel, e os 2 padres, Ernst Out e Arnold Hens, foram acusados de homicídio por negligência. O julgamento, que ocorreu em 1978, tornou-se um campo de batalha entre a fé e a razão. A acusação argumentou que Anneliese era uma jovem com graves problemas psiquiátricos e epilepsia, e que a morte foi causada pela negligência dos réus, que confiaram no ritual de exorcismo em vez de forçar um tratamento médico adequado. Eles apresentaram os relatos de comportamento extremo como sintomas de psicose e automutilação, agravados pelo fervor religioso do ambiente. A defesa, por outro lado,
tentou provar a realidade da possessão demoníaca. Eles tocaram trechos das fitas de exorcismo no tribunal, um momento que chocou a todos os presentes. Testemunhas descreveram a aversão de Anneliese a objetos sagrados e outros fenômenos que, para eles, não tinham explicação científica. A defesa argumentou que os réus agiram de acordo com as crenças de Anneliese e que ela mesma se recusou a receber tratamento médico. No final, o tribunal proferiu um veredito que tentou equilibrar os dois lados. Os pais e os padres foram considerados culpados de homicídio por negligência, mas receberam uma sentença suspensa de 6 meses de prisão e liberdade condicional. O juiz afirmou que, embora a lei exigisse uma punição, eles já haviam sofrido o suficiente. O caso de Anneliese Michel levantou questões profundas. Ela foi vítima de uma possessão demoníaca ou de uma doença mental grave, negligenciada por um fanatismo religioso? Ou seria uma combinação complexa de ambos? Médicos que analisaram o caso posteriormente sugerem que a epilepsia, combinada com a esquizofrenia e a forte doutrinação religiosa, poderia explicar muitos dos fenômenos. A própria expectativa de estar possuída pode ter influenciado seu comportamento, num caso extremo de psicose induzida pela cultura. Por outro lado, para muitos fiéis, Anneliese é vista como uma mártir que sacrificou sua vida em uma batalha espiritual contra o mal. Seu túmulo, em Klingenberg am Main, tornou-se um local de peregrinação para pessoas que acreditam em sua santidade e no poder de sua luta. A história de Anneliese Michel é um lembrete sombrio de como a fé, a doença e a cultura podem se entrelaçar de maneiras complexas e trágicas. O filme O Exorcismo de Emily Rose focou no drama do tribunal, mas a história real é muito mais profunda e perturbadora. Não se trata apenas de demônios e exorcistas, mas da dor de uma jovem e do desespero de uma família presa entre dois mundos, o da ciência moderna e o da fé ancestral. Independentemente do que você acredite, uma coisa é certa: a vida e a morte de Anneliese Michel nos forçam a confrontar o desconhecido e a refletir sobre os limites da nossa própria compreensão. É uma história que não oferece respostas fáceis, apenas perguntas que ecoam até hoje. Obrigado por assistir e por nos acompanhar nesta jornada por uma das histórias mais inquietantes do nosso tempo. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até a próxima!